Hoje nós vamos estudar o capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título Não separeis o que Deus juntou. Nós vamos estudar dois itens. São só dois itens neste capítulo. Primeiro, indissolubilidade do casamento. Segundo, o divórcio. E eu convido você para que nós façamos este estudo juntos. Vamos viajando na reflexão, buscando compreender a essência daquela fala do Mestre aos discípulos e aos fariseus, e o quanto aquela lição nos ajuda a viver bem nos dias de hoje, ser bem compreendida. Então vamos até o final, vamos fazer esta reflexão, estudar a lição e ao término, você vai ajudar a fazer a conexão, a sintonia com o alto. Nós vamos orar juntos. É aquele momento em que nós juntos somos força, nós vamos estabelecer, fortalecer, buscar, conectar, através das fibras invisíveis do pensamento, a conexão com Deus. E alimentar o espírito, fortalecer a nossa energia, a nossa fé, a nossa confiança, a nossa certeza de que amanhã será melhor. Se nós efetivamente reabastecidos continuarmos dando curso às tarefas que nos foram confiadas. Vamos lá. O que nós vamos estudar agora está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 19, versículos 3 a 9. Então, numa conversa de Jesus, ele explica aos fariseus, aos doutores da lei, essa questão da relação, da união entre os seres, especificamente a questão do casamento. Então, primeiro item, primeiro tópico, indissolubilidade do casamento. Os fariseus vieram também a ele, Jesus, para tentá-lo, dizendo-lhe: é permitido a um homem devolver a sua mulher para qualquer causa que seja? E Jesus respondeu: não haveis lido que aquele que criou o homem desde o princípio os criou macho e fêmea? E que foi dito: por essa razão deixará seu pai e sua mãe, se ligará à sua mulher, e não farão mais dois, mas uma só carne. Foi dito isso. Assim, continuou Jesus, eles não serão mais dois, mas uma só carne. Que o homem, pois, não separe o que Deus juntou. Aqui, logo de largada, neste parágrafo, nós já nos deparamos com uma metáfora. Como tantas outras, algumas delas nós já estudamos nas aulas anteriores. Aqui tem uma metáfora. Espera lá, duas pessoas se juntam, como é que elas vão ser uma só? Se cada criatura é única, é uma individualidade. Ali está um ser pensante, uma individualidade. De um lado, de outro lado, outro ser pensante, outra individualidade. Então Jesus usa aqui uma metáfora. A partir de agora serão uma só carne. Qual é a lição que está contida nesta metáfora? A partir de agora, essas duas individualidades têm um objetivo em comum, um ideal. Haverão de trabalhar, de lutar em favor do bem comum entre as partes. Ele referia-se à lei civil dos homens. Então,
os fariseus, não satisfeitos com aquela resposta, pera lá, então não separeis o que Deus juntou? Como é então que Moisés ordenou que lhe desse àquela mulher uma carta de divórcio, de separação, e que ela fosse devolvida? Jesus lhes respondeu: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés permitiu devolver vossas mulheres. E aí ele acrescenta que ele faz uma observação extraordinária. Diz o seguinte: olha, mas no princípio, lá atrás, no passado, isso não foi assim. Desde o princípio, essa dureza do coração não foi assim. Também vos declaro que todo aquele que devolver a sua mulher, se não for em caso de adultério e casar com outra, comete adultério. E aquele que casar com aquela que foi devolvida também comete adultério. Referindo-se aos hábitos e costumes do povo da época. A lei humana, como eu havia dito, a lei civil, a lei dos homens. Ela muda com o passar do tempo e nós vamos ver isso ao longo do tempo. Pode ver que Jesus não condena, mas logo na sua primeira fala ele diz que é preciso que essas criaturas trabalhem, aprendam a trabalhar em favor do bem comum, de um projeto de vida, de um ideal. Por quê? As leis, aquilo que Moisés consentiu naquela época, era uma lei humana, necessária em virtude da dureza dos corações, como disse Jesus. Então, em nossas vidas, qual é a única coisa imutável? Qual é? O que vem de Deus. As leis naturais, as leis divinas ou naturais, como está lá em O Livro dos Espíritos. Exemplo, as leis da natureza são as mesmas em todos os tempos e em todos os países. Tudo o que é obra do homem está sujeito a mudanças. As leis humanas, portanto, mudam segundo os tempos, os lugares e o progresso da inteligência da criatura humana, que pode parecer devagar, mas vai acontecendo ao longo do tempo. Então, no casamento, o que é que tem de divino no casamento? Logo de largada, num primeiro momento, os sexos que se unem. Somos filhos de Deus. E cada criatura é portador da centelha divina. Então, a união dessas criaturas, dos sexos, é divino. E com que finalidade eles se unem? Para a renovação dos seres, para a perpetuação da espécie. Porque o milagre da vida só é possível graças a essa centelha divina, contida em cada uma das partes. Esta é a finalidade. Só que para que esta união caminhe de forma organizada, é preciso regulamento. Regulamentar essas uniões. Então, as condições que regulam essas uniões são de ordem humana. Por isso, mutáveis. Vão se criando leis e que, na medida que o tempo vai passando, vão mudando os hábitos e os costumes, o homem vai progredindo, ampliando a sua percepção de mundo. E é preciso atualizar as leis. Quer um exemplo? Não há dois países em que essas condições que regulam as uniões, não há dois países no mundo que essas condições sejam absolutamente as mesmas. Não há. Não há nenhum país em que essas condições não tenham sofrido mudanças com o passar do tempo. Então, no casamento, o que é legítimo ou ilegítimo entre os seres que se unem?
De acordo com a lei civil, o que é legítimo em um país, em uma determinada época, pode ser adultério num outro país, em um outro tempo. Pegar um exemplo aqui que a gente conhece bem: poligamia. Assunto tratado em O Livro dos Espíritos. Kardec perguntou aos benfeitores espirituais: poligamia ou monogamia, qual dos dois era mais conforme a lei de Deus? E o Espírito de Verdade responde: mais conforme a lei de Deus é a monogamia. Porque a poligamia é uma lei humana, cuja abolição marca um progresso social. O casamento, segundo as vistas de Deus, deve se fundar na afeição dos seres que se unem. Afeição. Na poligamia não há verdadeira afeição, há somente sensualidade. Portanto, abolir a poligamia é uma marca de progresso daquela sociedade. Muito bem. E por que essas mudanças nas leis acontecem? Porque a lei civil tem por objetivo regular os interesses das famílias. E a família é a base da vida em sociedade. Allan Kardec pergunta aos benfeitores: tá, e se não tivesse essa organização de família? Ele diz, é um retorno ao estado animal. Então, os interesses dessas famílias mudam segundo os costumes e as necessidades locais ao longo do tempo. Exemplo sobre o casamento. Em um país, pode ser que, naquele país, basta o casamento no religioso. Basta. Eu me recordo, eu tenho mais de 60, e eu me recordo que aos 5 anos, juntamente com mais 4 irmãos, eu tenho essa cena viva na memória, eu fui no casamento do meu pai. E foi uma surpresa danada, porque eu até então sabia e compreendia que eles eram casados. Porque a minha mãe relatava os detalhes da cerimônia do seu casamento, que tinha sido somente no religioso. Naquele estado onde ela foi criada, bastava o religioso. Embora tivesse lá os cartórios. Mas bastava para aquela sociedade, para aquela comunidade. Em um outro país, é preciso os dois, não basta só o religioso, tem que casar no civil, não é no cartório. E em outros, basta só o civil. Agora, uma observação: o casamento civil, ir lá no cartório e lavrar a certidão de casamento, é importante para amparar, resguardar direitos das pessoas que se unem e das que vão chegar, frutos daquele relacionamento. Eu dou um exemplo. Vamos pegar um exemplo bem básico aqui. Convênio médico. As duas pessoas se juntaram. Uma delas não tinha convênio médico. Ao se casarem, ela passou a ser incluída naquele convênio e receber os benefícios do seu cônjuge. Se ela for não casada, casada, basta que ela apresente a certidão de casamento. Não casada, ela tem que produzir provas. Produzir provas, isso pode causar uma burocracia e demora. Dependendo da necessidade que eventualmente possa surgir, não se tem esse tempo para esperar essa burocracia até conseguir incluir no convênio. Então é para simplificar, amparar, resguardar direitos. E eu diria simplificar a vida. Simplifica, pode acreditar. Na união entre os seres, duas leis divinas estão presentes. A primeira delas eu já falei, a união dos sexos. Cada um de nós é obra do Criador, carrega em si a centelha divina.
Então ali há uma lei divina. A outra é uma lei divina, portanto imutável também, que é a lei de amor. Deus quis que os seres estivessem unidos, não somente pelos laços da carne, mas também pelos laços da alma. E com que finalidade ele criou esse mecanismo? O mecanismo da proximidade, da afeição, da atração e, como diz lá no começo da fala de Jesus, deixarão pai e mãe e vão construir a sua família. E aqui eu quero fazer uma observação. Para que a afeição, finalidade é, para que a afeição se transmita aos filhos, traduzida em amor, cuidados para fazê-los progredir, para que eles aprendam com os comportamentos dos seus pais, para que eles reproduzam essas lições aos seus filhos. E a pergunta que eu faço é: o que é afeição? O que é? Afeição é um sentimento amoroso em relação ao outro. Ó, sentimento amoroso, de amor em relação ao outro. Daqui a pouco vem a outra pergunta necessária que eu já vou fazer já já. Para que transmita aos filhos este sentimento, o amor, o cuidado, para fazê-los progredir. Acontece que nem sempre essa afeição mútua está presente. Ela pode ser unilateral. E o ideal é que ela seja uma via de mão dupla. Porque aí fica mais fácil, mais gostoso. Se ela não existir, ou se essa afeição for rompida, quando isso acontece, uma vez rompida essa relação mútua, abre-se uma brecha, um espaço que dá lugar a outros interesses, aos interesses materiais, deixando, portanto, crescer a erva daninha do orgulho, do egoísmo, da cupidez, da cobiça, da desonestidade, da depravação, degradação moral, corrupção, entre outros comportamentos infelizes, que invariavelmente causam dor, infelicidade. Então é preciso algo mais do que a lei civil. Satisfazer, atender somente a lei civil por si só não supre a lei de amor. Se a lei de amor não está presente e não guia essa relação, essa união não progride, não evolui, não prospera. E nesse caso, dá lugar à infelicidade, como disse ainda há pouco. Então, aqui, neste momento desta reflexão, é preciso entender o que é o amor, porque foi o que Jesus falou o tempo todo em seu curto messianato de passagem por este planeta. Eu já fiz esta pergunta em outros estudos e propositadamente vou fazê-la novamente. O que é o amor? Lembra que nós fizemos uma reflexão semana passada? Quando Jesus recomendou qual é a grande sacada para a gente viver vida boa neste planeta de provas e expiações? O que fazer? Nós já sabemos o que é amar. Ok. Então, eu preciso saber o que é o amor para que eu o coloque em prática. Isso é amar. O amor, alguém aí já lembrou? O amor é um sentimento. É aquele sentimento que predispõe alguém a desejar o bem do outro. Era disso que Jesus estava falando. Que essas pessoas, ao se unir, ao se juntarem, tenham um ideal em comum. Um trabalhando para o bem do outro, o outro trabalhando para o bem do um.
Não é trabalhando para exclusivamente a criatura de forma egoísta. Não. Somando seus esforços em favor de um projeto de vida em comum. Vou repetir. O amor é aquele sentimento que predispõe alguém a querer o bem do outro e vice-versa. Agora, não basta querer, é preciso arregaçar as mangas e agir. Então, imagine agora duas pessoas que tomaram essa decisão e foram viver juntas. E a primeira delas age de tal forma que o seu comportamento contribui para o bem do outro. Tem lá os seus afazeres, as suas obrigações, mas ele tem sempre em mente que tudo que ele fizer, que seja para contribuir para o bem do outro. Agora imagina aquele outro, também com esse entendimento dos ensinos do Evangelho, da lei de amor, que é a lei de Deus, tendo adotado um comportamento em suas ações, atitudes, de tal forma que aquele comportamento contribua para o bem do um. Pensa comigo. Qual o resultado disso? No dia a dia, dessa cumplicidade. Qual o resultado? Qual a palavra que define? Que sentimento essas pessoas vão experimentar? Começa com F. Se você falou felicidade e você acertou, eu só vou acrescentar felicidade na Terra, um plano de provas e expiações. Oh, mas Grício, isso é possível? Sim. O que precisa então? Basta um ato de vontade. Basta eu querer colocar em prática aquilo que Jesus ensinou. Só que para eu colocar em prática o que ele ensinou, é preciso fazer um trabalho comigo. Lembra que nós estudamos já nas aulas anteriores? E às vezes eu quero mudar o outro. Não sou eu que tenho que me moldar para fazer o meu melhor, para que fique bom para nós dois, para todo mundo, para nós três, quatro ou cinco, quantos sejam. Então é um processo de mudança, mas que requer esta firmeza de propósito, cuja mudança só acontece lentamente ao longo do tempo. Mas acontece, se eu tomar a decisão de assim fazê-lo. O que acontece com muitas relações é que as pessoas tomam posições unilaterais inflexíveis. E é preciso haver concessões. Está lá no Evangelho, no capítulo 11, item 13, se não me falha a memória. É a receita de viver bem. É fazer concessões para que fique bom para todo mundo, em favor do projeto da vida em família, da vida em comum. Ou de um outro projeto dentro do grande projeto do crescimento, do progresso moral e espiritual em família. Então, o que significa aquela expressão, não separeis o que Deus uniu? Como é que eu devo entender isso? Vamos lá. Deve ser entendida da união segundo a lei de Deus. Vamos voltar ali naquela reflexão que nós fizemos juntos agora. Ora, se essa união se deu pelos laços do amor, lembram lá? As duas pessoas vivendo a reciprocidade do querer bem um ao outro. Hã? É isso. Não vão existir razões para a separação. Então era disso que Jesus falava. Agora, é claro, nós temos que respeitar o livre-arbítrio das pessoas. Podem surgir situações, ocorrências e determinadas ocasiões, em virtude do livre-arbítrio, e as criaturas optarem por fazer outras escolhas. Vamos lembrar que todas as vezes que fazemos uma escolha, nós fazemos uma renúncia. Então a essência é viver a vida segundo a lei de Deus. E a lei de Deus é a lei de amor. É muito bom a gente buscar entender o que o mestre explicou. Porque nos ajuda a tirar daquela camisa de força. Jesus foi extraordinário. Quando o fariseu pergunta, mas então por que Moisés permitiu? Jesus não condenou a permissão de Moisés. Pode observar. Agora, ele disse o seguinte, é preciso exercitar a lei de amor. Porque se no princípio as pessoas conseguiam, por que agora não conseguem?
Agora, existem as uniões por conveniência. Se esta ou aquela união cedeu por conveniência ou por outros interesses materiais, aqui o enquadramento não é a lei de amor, é a lei dos homens. Portanto, mutável e de fácil quebra de contrato. Perceberam agora o desequilíbrio dos pratos da balança? Então, voltando à questão da lei civil, que teve origem lá em Moisés. Qual a importância dela? Qual é o objetivo? De novo, regular as relações sociais e os interesses das famílias. Para quê mesmo? Amparar legalmente, segundo as exigências de cada civilização. Leis que vão sofrendo mudanças, ou melhor, a palavra talvez mais adequada, vão sendo aperfeiçoadas ao longo do tempo. No século XIX, quando Allan Kardec escreveu este capítulo, fez a seguinte reflexão, e nós vamos aqui compartilhar e estudá-la, refletir juntos. Com o passar do tempo, olha lá, século XIX, com o passar do tempo, e o homem progredindo moralmente, ele perceberá os inúmeros males, faltas e até crimes que resultam de uniões contraídas unicamente por interesses materiais. Então, quando isso vai acontecer? Quando o homem progredir moralmente, isso começa a desaparecer. E ele faz a seguinte pergunta: será mais humano, mais caridoso, mais moral unir indissoluvelmente pessoas que já não podem ou já não conseguem viver juntas? Ou será melhor dar a elas liberdade? Porque lá no texto original, no assentamento bíblico, referia-se às leis, aos hábitos e costumes da época, cuja lei era o que mesmo? Se a mulher fosse flagrada ou denunciada, enfim, qual era a pena dela? A morte por apedrejamento. Estamos aqui nos reportando a este ou aquele sexo. Estou falando da lei dos hábitos e costumes vigentes àquela época. Aí vejamos o que acontece com o passar dos séculos e dos milênios. É preciso trabalhar o aperfeiçoamento da lei, conforme diz Kardec lá no século XIX. Não será melhor dar a liberdade a essas pessoas? E aí nós vamos para o item 2 do capítulo, que é o advento do divórcio, separação, que já havia sido consentido por Moisés naquela época, há aproximadamente 14 ou 15 séculos antes da era cristã. Ela podia separar, mas não podia casar de novo. Então não tinha liberdade, né? E aí vem as atualizações das leis humanas ao longo dos séculos e dos milênios, que vão mudando e se adequando aos costumes, na medida em que o povo vai ampliando, como diz Kardec, vai crescendo moralmente. Mas continuam carecendo de atualizações. E aí nós vamos trazer agora aqui para nós, porque nós estamos no Brasil, vamos trazer aqui para nós. Moisés consentiu carta de divórcio naquela época. Quer dizer, podia separar, mas não podia casar novamente. Que se casasse novamente por aquela lei, cometia adultério de novo. Aí os séculos se passaram. Até que a lei do divórcio foi sancionada no Brasil no ano de 1977, século XX. Até aquela época, o casamento era indissolúvel. Ou seja, as pessoas podiam se separar,
Mas o casamento não era dissolvido. Ela podia se separar, mas não podia casar novamente. Com a lei do divórcio, em 1977, mais um grande passo, no sentido de aperfeiçoar a lei. Ela poderia se separar e casar novamente, uma vez. Percebe como é preciso o concurso do tempo para que as mentes, as pessoas, esses espíritos aqui encarnados, possam amadurecer, ampliar o seu olhar e, de repente, importar-se um pouco mais com a dor do outro. Mais de uma década se passou para fazer uma melhoria nessa lei, que já permitia separar e casar, mas tinha uma limitação. Aí, 11 anos depois, 1988, é que foi permitido divorciar e recasar quantas vezes forem necessárias. Porque a essência da tarefa, da lei maior aqui na Terra, é exercitar a lei de amor. Então, o divórcio é uma lei humana que tem a finalidade de separar legalmente o que já está separado de fato. É uma lei contrária à lei de Deus? Não. Porque ela reforma leis humanas, cuja necessidade vai surgindo na medida em que o progresso vai acontecendo. É como um remédio, que às vezes pode ser amargo ou doído, e que pode vir a ser necessário a sua aplicação. Não está aí para qualquer dor de cabeça. Não. Então, para ilustrar apenas como as coisas foram acontecendo ao longo dos séculos, até chegar nos tempos atuais, para nos convidar ao exercício da lei de amor. Então, Jesus não consagrou, ou seja, ele não tornou divino aquela indissolubilidade do casamento, que o homem não separe. Então, mas Moisés, o fariseu perguntou, mas Moisés deu uma carta de separação. E aí Jesus disse, olha, foi por causa da dureza do vosso coração. Então era preciso ajustar a lei do homem, aquele comportamento. De modo que não havendo afeição mútua, e o que é afeição mesmo, vamos recordar? Sentimento amoroso em relação ao outro. Não havendo afeição mútua, como único objetivo do casamento, desde os tempos de Moisés, a separação podia eventualmente tornar-se necessária. E aí, Jesus diz lá no fecho da primeira mensagem: no princípio não foi assim. O que nos leva a concluir que, com o passar do tempo, essas relações foram sendo corrompidas, fragilizadas. Então, o que fazer? Jesus também deu a receita: exercitar a lei de amor. Quando ele diz, olha, no princípio não foi sempre assim. Ele estava explicando que desde lá na origem da humanidade, o homem vivia segundo as leis de Deus. A lei do amor. Sem se deixar levar pelo egoísmo, pelo orgulho, as uniões alicerçadas na simpatia, na afeição. Não davam lugar ao repúdio e às separações. Então, lei de amor, exercitá-la, eis a tarefa para todos nós. Lei de amor, traga-a para dentro de si, do coração, da alma, para exercitá-la onde estiver, onde estivermos, com quem estivermos. E aqui eu não estou falando somente da convivência conjugal, estou falando da grande família. Importar-se, interessar-se com o bem do outro. É a única maneira de merecermos um planeta mais feliz nas próximas encarnações.
é exercitar a lei de amor. Eu me recordo de uma fala de um amigo espiritual em uma reunião mediúnica, em que ele disse algo assim: quando nós, aqui na Terra, aprendermos a amar, não precisaremos mais reencarnar na Terra. E eu fiquei pensando quantas encarnações ainda vou ter que voltar por aqui. Aprender a amar. Na acepção da palavra, daquilo que Jesus nos ensinou. Então, nós vimos aqui, para concluir a reflexão deste capítulo, indissolubilidade do casamento, uma lei humana e que sofre alterações ao longo do tempo, de acordo com o progresso do seu povo. Divórcio, instituído desde Moisés e aperfeiçoado ao longo dos séculos. No Brasil, a Constituição de 1988 trouxe o último aperfeiçoamento.